dia. Estou numa situação aqui bem confortável, né? Estou no lugar da professora Ítala, que ia falar muita propriedade sobre modelos. Estou falando pela primeira vez sobre uma coisa que conheço há relativamente pouco tempo, com algumas propostas ousadas aí. E agora então o professor Jair está proibido de fazer perguntas. Perguntas menos. É um prazer receber todos vocês aqui. Bom, eu dividi a minha fala em duas partes. Um preâmbulo, que de repente pode ser toda a fala, dependendo aí do andar, da carruagem. E a segunda parte, uma proposição de uma definição matemática de sistemas. Eu apresento aqui algumas definições já conhecidas, mais ou menos formais, e tento apresentar a minha proposta e uma lógica associada, que a gente vai ver que é uma lógica já conhecida. Então, eu dei esse título sobre a definição matemática de sistema e lógicas associadas. Essa parte aqui é o preâmbulo. O material que vocês estão recebendo é um paper aí em uma forma prévia, inacabada, mutilada e manca. Nós tiramos aí cerca de 10 cópias, umas estão numeradas, outras não, tá bem, vai ser auto-organizada a distribuição aí. Muito bem. Então, como sou calor no assunto, se eu falar muita bobagem, peço que vocês dêem um desconto. Não tem drive, não se passar. Vamos lá, então. Muito bem. Como tem bastante coisa, eu gostaria de seguir mais ou menos ao pé da letra aqui. Então, consideremos a seguinte breve nota etimológica do vocábulo sistema. Então, eu farei mais ou menos uma leitura. Antes de efetuarmos o estudo e a crítica das definições de sistema, a proposição de uma nova definição e a análise de suas implicações no contexto do que eu chamo fundamento da teoria geral do sistema, parece-nos salutar efetuar algumas considerações preliminares acerca da etimologia, das denotações e conotações que tal vocábulo apresenta na linguagem ordinária. O vocábulo português sistema, cujo primeiro registro conhecido em nosso idioma data de 1702, segundo o dicionário Pares, provém do grego sistema, e foi incorporado ao vocabulário latino, sua forma transliterada, system. Segundo o nosso dicionário UAS, que é um dos melhores da língua portuguesa, nós temos as seguintes acepções que estão relacionadas com a nossa intuição, o conceito intuitivo de sistema. Um conjunto de elementos concretos ou abstratos, intelectualmente organizado, um conjunto concebido pelo espírito, como hipóteses, crenças, etc., de objetos de reflexão ou convicção, unidos por um fundamento, doutrina, ideologia, teoria e tese. Um conjunto de ideias logicamente solidárias, consideradas nas suas relações. Um conjunto de regras ou leis que fundamentam determinada ciência, fornecendo explicação para uma grande quantidade de fatos, teoria. Distribuição de um conjunto de objetos numa ordem que torna mais fácil sua observação e estudo. Outra acepção, uma estrutura que organiza com base em conjuntos de unidades interrelacionáveis por dois eixos básicos, o eixo das que podem ser agrupadas e classificadas pelas características semelhantes que possuem, e o eixo das que se distribuem em dependência hierárquica ou arranjo funcional. Então essas são algumas das acepções no dicionário, que é de belíssimo volume. São 4 colunas, só para entrar no sistema, dada a amplitude, né, de acepções, e alguns sentidos aqui obtidos por extensão. Então, derivação por extensão de sentido. Qualquer conjunto natural constituído de partes e elementos interdependentes. Por exemplo, sistema planetário, sistema animal, vegetal, mineral, etc. Sistema auditivo, sistema nervoso. Outra derivação por extensão de sentido, arrolamento de unidades e combinação de meios e processos que visem a produção de certo resultado. Sistema eleitoral, sistema curricular, educacional, financeiro, etc. Ainda temos uma inter-relação das partes, elementos ou unidades que fazem funcionar uma estrutura organizada, sistema computacional, de irrigação, de sinais de trânsito, viário, etc. Temos aqui um uso informal e pejorativo, mas está atrelado com a nossa noção
intuitiva de sistema. Qualquer estrutura que devesse funcionar com esse interrelacionamento ótimo entre as partes. A fila do banco estava enorme, o sistema estava fora do ar. Né? Então, uma ideia de um bem comum, um objetivo ótimo. Um antônimo de sistema é o dessistema. Né? Então, aqui no for sistema, podemos chamar de dessistema. E aqui a etimologia, né, do latim sistema, reunião, juntura, sistema. No grego, system, tá errado. Sistema, atos, conjuntos, sistematos, né? Conjunto, multidão, corpo de tropas, conjunto de doutrina, sistema filosófico, e entrou no nosso vocabulário pelo vocábulo francês, sistema. No latim, eu extraí dos dicionários consultados essa acepção. Um todo consistindo de várias partes, um todo complexo, um sistema. E no original grego, um todo composto de várias partes ou membros, sistema. Governo organizado, constituição, comunidade e comitê. Corpo de soldados, tripulação. Colégio de sacerdotes ou magistrados. Máquina, aparato. Depois de todas essas acepções que pudemos conferir, nós podemos notar que, de algum modo, a noção de sistema, mesmo na linguagem ordinária, no uso comum, é correlato em maior ou menor grau dos termos todo, organizado, complexo, partes, comum, inter-relação, resultado, etc. O vocábulo sistema está relacionado com o verbo sinistemi, juntar, combinar, unir, organizar. Tal verbo é obtido a partir da preposição sim, que significa junto, em companhia de, e do verbo istemi, que significa ficar, permanecer. Então, daí ficar junto, né? Permanecer. Bom, após essas considerações etimológicas, falemos um pouquinho de algumas notas históricas. Eu destaco aqui alguns exemplos que eu não encontrei em nenhum lugar. Então, tem exemplos clássicos da noção de sistema presente, de um raciocínio que pode ser denominado sistêmico, e eu destaquei uns que eu nunca encontrei, mas que eu acho que pode entrar no rol dos exemplos históricos. Né? Primeiramente, Ludwig von Bertalanffy, considerado fundador da teoria geral do sistema, afirma o seguinte sobre a noção de sistema. Em um certo sentido, pode ser dito que a noção de sistema é tão antiga como a filosofia europeia. Filosofia e sua descendente, a ciência, nasceu quando os gregos primitivos, os primeiros gregos, aprenderam a considerar ou encontrar no mundo experienciado uma ordem ou cosmos, que é inteligível e daí controlável por pensamento e por ação racional. Uma formulação dessa ordem cósmica foi a visão de mundo aristotélica com suas noções holísticas e teleológicas. A proposição de Aristóteles, o todo é mais do que a soma de suas partes, é uma definição de um problema básico de sistema que é ainda válido, isso em 1972. Aqui temos uma fotinha do biólogo, professor na Universidade de Buffalo. Além da forte afirmação de Bertalanffy de que a noção de sistema é tão antiga quanto a filosofia ocidental, abundam outros exemplos na história da ciência da antiguidade do pensamento sistêmico, como a abordagem holística da medicina tradicional chinesa, a suposta proposição de Aristóteles de que o todo é mais do que a soma das partes, a noção de coincidência opositória de Nicolau de Cusa, a mátrices universais de Leibniz, etc. Apesar da palavra sistema nunca ter sido enfatizada antes de sua introdução formal na ciência moderna, podemos encontrar em diversos autores antigos termos explanatórios relacionados com tal conceito, principalmente ao se tratar da relação entre o todo e suas partes, sugerindo que a abordagem sistêmica é uma espécie de arquétipo quase universal. A mais antiga definição conhecida do termo sistema é atribuída a Calicratidas Lacônios, o pitagórico, que viveu em cerca de 500 a.C. Então essa é a mais antiga definição que está relacionada com a nossa ideia, com o que a gente trabalha, e usa a palavra sistema, o eta por alfa. Então eu tive um puxa-trabalho traduzido do grego, por isso que eu vou alugar a cabeça de vocês aí com todas essas coisas. A família, pois, deve ser considerada um sistema ou uma comunhão de parentes. Todo sistema verdadeiramente
é composto de certos elementos opostos e dessemelhantes, e é organizado em referência a um certo elemento que é o melhor e também para proveito comum. É claro que isso aqui é uma transcrição de um outro grego, e os manuscritos às vezes são complicados de ler. Então, aqui seria oikos, família, mas em algum manuscrito provavelmente constava olos, né? Uma pequena variação ali, alguma mancha, que significa o todo. Então, uma tradução possível da primeira sentença seria: o universo, pois, deve ser considerado um sistema ou comunhão de elementos semelhantes, né? Que é mais forte ainda do que essa de família. O Calicratidas apresenta alguns exemplos do seu texto, duas, 3 páginas da biblioteca pitagórica. Então eu coloco aqui, no sistema, quais são os elementos opostos e dessemelhantes, qual é o melhor elemento e qual é o proveito comum a qual ele se refere. Muito bem, então o primeiro exemplo é um coro, entendido como uma comunhão musical. Os elementos opostos e dessemelhantes são as vozes. Isso aqui estou inferindo porque ele não diz que são as vozes, eu suposto que um coro seja voz, né? O melhor elemento não sei, não conheço a música grega suficientemente, acho que temos pouco conhecimento da música grega para afirmar se tinha um instrumento que puxava. O Jonatas. Né? O Jonatas pode dar alguma contribuição nesse sentido, mas ele não diz qual é o melhor elemento. Todavia ele diz, a lira puxava, não sei se tinha um caráter de... Cadê o Jonatas? Ô, Jonatas, a lira é um bom chute, Jonatas? Não, eu acho que a música grega ela tinha um forte consenso de texto. Para a música grega, a melodia não era tão importante quanto o texto. Então, por exemplo, você vê uma forma de coro é o jogral, que depois foi usado na Idade Média com os menestréis. Então, eu acho que o melhor elemento aí, se a gente pudesse dizer, deve ser esse lead, essa voz lead, que é uma espécie de condutor. E a gente tem depois a noção de lead, depois no romantismo, etc. Tem um filme do Woody Allen que expressa muito bem isso, que chama A Poderosa Afrodite. Quem já viu esse filme? Então ela tem uma voz... Desculpa. Não, ótimo. Para eu falar. Tem uma voz que é a voz do narrador do filme, que é comentada pelo coro. Não sei se vocês conhecem o filme. E tem um contraponto entre a voz que representa a ideia que o filme está passando, né, o conceito que o filme está passando, é uma voz crítica, que é a voz crítica do Woody Allen, e tem o coro que representa o status quo. Talvez isso possa ser uma boa imagem para... A estrutura da tragédia grega. Exatamente, a estrutura da tragédia grega também. É isso. Então o melhor elemento seria o líder, né? É o lead, não eu estou falando em termos musicais, essa é uma forma musical. Mas eu também, a gente está extrapolando. Claro, nem o próprio autor... Ou comentarista, talvez. Né? No filme do Woody Allen é um comentarista. Não. O proveito comum para o coro seria um conceito. O outro exemplo que ele dá é o navio como um sistema. Os elementos são os indivíduos que formam a tripulação. O melhor elemento é o piloto. E o proveito comum é uma viagem próspera. A família, os elementos são os parentes, né? Entende-se aí filhos, agregados, escravos, né? E parentes relacionados. O melhor elemento é o senhor da casa, que é como o pater familias dos latinos, né? E o proveito comum é a concórdia. Mas era um sistema matriarcal ou patriarcal? Patriarcal, né? Essencialmente mas assim, mas na sequência é fácil de compreender essa coisa do pai de família, porque ele diz, por exemplo, quando o Senhor recebe como esposa uma virgem, quer dizer, uma jovem de idade muito inferior a dele, então ele tem 3 obrigações: de ser senhor, de proteger e de ser preceptor. Né? É por isso que aí, o pater familias aí, que em latino é o elemento ótimo. Esse é o primeiro. Bom, mas a gente está dentro desse aluno. Lacones é relativo à cidade de Balá, é muito próximo, né?
É frequente encontrar a sentença "o todo é mais do que a soma de suas partes", atribuída a Aristóteles. Alguns autores afirmam que essa se encontra em sua obra metafísica. Apesar da ideia estar presente no texto mencionado, não se pode efetuar uma constatação literal de tal proposição. Essa proposição nós vamos chamar de afirmação meriológica, né? Relacionada todo com as partes. A frase mais próxima de Aristóteles a respeito dessa afirmação encontra-se em outra obra sua, a Tópica, né? Não é o mesmo as partes e o todo. Eu fiz uma tradução mais ou menos literal, né? E na versão latina, non idem esse partes et toto. Então não é uma versão latina dessa frase que a gente recebe como de tradição aristotélica. Também não se pode encontrar uma versão latina equivalente à afirmação meriológica nos florilégios medievais e renascentistas. Aqueles caderninhos com sentenças bem conhecidas, né, como se fossem axiomas ou teoremas já conhecidos de autores. Não achei nenhum florilégio medieval renascentista uma frase desse tipo. Talvez tal formulação seja oriunda de uma afirmação em oposição, quer dizer, uma posição holística baseada na quinta noção comum dos elementos de Euclides. Estou extrapolando um pouco por uma proposição conhecidíssima, né, da geometria grega, que o todo é maior do que a parte. Isso aí é a quinta noção dos elementos, né? E na versão latina, et totum parte maius est. Essa tradução é de Clavius. O Cristóforos Clavius, né, um matemático jesuíta, que muito influenciou na sua ordem, né, do ponto de vista matemático também, ele introduziu um outro axioma na sua versão dos elementos, dizendo que o todo é igual à soma das partes. E aí, claro que a soma, entendida no sentido geométrico, né, ou aritmético. Só para entender, você tem o todo é maior que a parte, depois você põe em grego. E a versão latina, principalmente. Essa versão grega de quem? Esse aqui é da edição crítica de Heiberg, dos elementos de Euclides. Sei, em grego. Em grego, supostamente original. Você põe no latim, mas aí já... porque se divulgou mais amplamente a versão latina, né, dos elementos. Desculpa, mas quando você põe 53, não é 53, né? Não, é uma edição. Isso que é um problema. A gente sempre bom, não, Mas o Euclides é um problema. Não, nós temos uma edição crítica baseada em todos os manuscritos de tradições diversas. Essa edição crítica, mais respeitada, de Heiberg, e essa eu verifiquei na edição de Heiberg e na transliteração do Thomas Riff. Então, edições críticas tentam reconstruir o texto original, né? A partir das diversas fontes, de diversas tradições, né? Outro exemplo concernente ao termo pode ser encontrado em um tópico muito familiar aos historiadores da matemática, que alguns dizem que é uma mera lenda, uma mera ficção. Na mitologia egípcia, o deus Sete matou e desmembrou seu irmão Osíris. O Sete é um deus deus do deserto. Sua esposa e irmã Ísis, irmã de Osíris, juntou novamente os membros de Osíris, trazendo-o novamente à vida, a fim de conceber um filho, Horus. Curiosamente, os membros de de Osíris, foram todos encontrados, menos um mais importante para a concepção da criança. E a deusa aí usou uma confecção de ouro e conseguiu engravidar. Ok? Então, só que faltou um elemento. Falou, qual é o elemento? Não entendi. Daí vem oráculos. Não, e um vibrador de ouro que roubaram lá em Brasília. Durante um duelo para vingar seu pai, Horus teve seu olho arrancado e despedaçado por Sete. O olho de Horus, importante símbolo egípcio com supostas propriedades mágicas e medicinais, foi recomposto por Thoth, o escriba dos deuses, o criador das ciências, das letras, né? Que é o escriba, com seus próprios dedos. Então esse é um trecho de uma narrativa do livro dos mortos, o livro egípcio dos mortos, que o faraó, né, tinha que seguir aquela certa ritual, inclusive o olho de Horus é muito importante nesse ritual de passagem, né? Esse é o desenho do livro do olho de Horus. O curioso é que nos manuscritos matemáticos, né, particularmente geométricos, essas partes do olho de Horus são os hieróglifos de frações, né,
meio, um quarto, um oitavo, um 16avo, um 32avo, 64avos. Então, os egiptólogos relacionaram fração com o mito do olho destruído de Horus. O olho bom, o olho são, é o sol, e o olho destruído a lua. Então, isso é relacionado com a agricultura. Né? E exatamente esses hieróglifos representavam frações da Hecat, que é uma unidade de medida de trigo, de grãos, que é praticamente 4,8 litros. Então, dividindo um Hecat em todas essas partes, sobrava uma, que é um 64avos. Porque essa soma dessa PG não dá um inteiro, dá 63, 64avos. Então, quer dizer, extrapolando, talvez impondo uma coisa que eu queira aqui, mas eu acho muito razoável, que nessa mentalidade egípcia fosse possível que um todo não fosse a soma das partes. E eles sabiam, né, que faltava isso empiricamente e por escrito, nós temos testemunhos antigos. Então, considerando que os antigos egípcios tenham feito em algum período tal relação entre as frações consideradas e as partes do olho de Horus, teríamos um exemplo bastante antigo de um todo que não é redutivo às suas partes, visto que a soma aritmética da série geométrica de 6 termos resulta em, aqui não saiu, 63, 64avos. Ou seja, falta algo a mais que supostamente teria sido providenciado magicamente pelo deus Thoth. Eu procurei esse exemplo egípcio numa conversa com o Héctor, eu falei assim, encontrei uma definição mais antiga de sistema, né, uma definição grega. Eu falei, isso porque você não lê egípcio. Aí eu falei, por acaso, eu estudo um pouquinho da gramática do egípcio e lembrei desse exemplo. Não achei um exemplo de definição de sistema, mas de um que está relacionado a essa questão meteorológica aqui. Há críticos que dizem que a forma hierática, a cursiva, não se assemelha nada ao olho de Horus. Então, a afirmação dos egiptólogos é mais forte. Diz que o mito e a representação surgiram juntos. E se a forma mais antiga não tenha nada a ver, já se descarta essa hipótese. Mas, todavia, não dá para negar que alguma relação deve existir, né, entre os símbolos que representam as frações e o olho de Horus. Né? Então, em algum momento histórico da cultura egípcia, estou especulando que talvez essa relação não passasse desapercebida. Né? Como visto acima, é possível encontrar por meio de outros termos uma teoria sistêmica em Aristóteles. Quer dizer, não estou dizendo que é uma moderna, um tipo de teoria de sistemas. Não somente com relação à questão meteorológica, mas em termos das relações e da organização de certos objetos e de níveis de organização. Talvez não seja exagero afirmar que sua metafísica pode ser considerada, só óbvio, né? Considerada uma espécie de tratado de teoria aristotélica de sistemas, especialmente os livros do 5º ao 7º, que tratam do todo, das partes, da forma mutilada, da substância, da essência, não é? E tudo mais. Como para muitos autores medievais e renascentistas, sine toma Aristóteles mutus esset, sem Tomás Aristóteles seria mudo, supomos que seja importante a investigação, de uma perspectiva histórica, das doutrinas de São Tomás de Aquino como influência abrangente dos pensadores ocidentais, seja para concordar, seja para discordar. Não é? Então, me chamou muita atenção um exemplo dentro do sistema tomista, que é teológico e filosófico, né, simultaneamente, e que eu achei uma solução muito bonita que usa a noção de relação, como nós vamos falar a seguir. Parece-nos que a doutrina tomista passou despercebida aos investigadores da área, né, de teoria geral de sistemas, em sua história, como uma teoria que utiliza uma abordagem que pode ser denominada sistêmica. Não faremos as considerações que deveriam ser efetuadas a respeito, mas apresentaremos uma solução sistêmica para um importante problema, como mais um exemplo histórico. Só para aguçar um pouquinho aí a curiosidade, eu cito um trecho do livro Aquinas, de Eleanor Stamp, que diz que uma coisa material de nível macroscópico, né, macro nível, é matéria organizada ou configurada de alguma forma, onde a organização ou configuração é mais dinâmica do que estática. Isto é, a organização da matéria inclui relações causais entre componentes materiais da coisa, assim como características estáticas como forma e locação espacial. Obrigado. Essa configuração dinâmica ou organização é o que Aquino, São Tomás, chama forma. Uma coisa tem as propriedades que tem, incluindo suas potências causais, em virtude de ter a configuração que tem.
As operações próprias e funções da coisa derivam de sua forma. Então, eu acho que isso é muito significativo para a ideia de sistema, né? Claro que não usando a palavra sistema, mas a ideia parece que está presente. Então, como exemplo, eu cito a questão da filioque. Não sei se vocês estão familiarizados, é uma polêmica entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Grega, né? Estamos interessados na reflexão, no raciocínio, né? Não na coisa em si. Então, só para citar o problema desse filioque, desde as origens das comunidades cristãs, foram compostas profissões de fé, chamados credo, né? Porque creio em Deus Pai Todo-Poderoso e por aí vai, com os principais pontos da fé cristã. E nos concílios, logo nos primeiros concílios, algumas proposições foram acrescentadas, outras melhoradas, outras melhores explicadas. O problema dessa questão aqui da filioque, que foi muito séria, que é a separação da igreja romana e grega até hoje, um dos fortes motivos é essa questão. Então é um forte exemplo histórico. O credo de Niceia e de Constantinopla, os dois concílios, estipularam o seguinte credo, né? Tem um artigo sobre o Espírito Santo que diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Na versão grega abaixo aqui, eu coloco esse M aqui representa que o de Niceia vai até aqui. No credo de Constantinopla inclui esse e vai até o fim, né? Na tradução do grego, você percebe que aqui, ó, e que procede do Pai, está escrito aqui. Só que na versão latina nós temos procede do Pai e do Filho. Filioque, né? E do Filho. Essa inclusão da Igreja Latina, do credo pela Igreja Latina, incomodou os gregos. Qual é o problema? É que o termo proceder, que nós traduzimos como proceder, em latim e grego não são equivalentes. A interpretação é outra. Então os gregos entendem proceder de um modo, até hoje, e os latinos outro, de uma forma mais ampla. Então isso é um problema linguístico, né? A solução é uma solução linguística. As distinções semânticas entre o vocábulo grego equiporesis e sua tradução latina, processio, podem ser verificadas por suas etimologias. Em grego, a preposição ek significa fora de, a partir de. A preposição latina pro, por outro lado, significa antes, ante, diante, em frente, em face. Então, um dá a ideia de ante, né, diante, o outro de saída, né? O verbo grego associado a equiporesis é equiporeo, que quer dizer fazer sair, buscar ou marchar para fora. Uma procissão que vai para fora. O verbo latino procedo, por sua vez, significa ir antes, ir à frente, avançar, proceder. Tais divergências implicam nas seguintes interpretações de processão. Então, os gregos interpretavam no sentido mais estrito. O Pai, né, estou pressupondo que todo mundo saiba da posição da Trindade na teologia cristã, né, que Deus é uma substância, é um único ser, um único Deus, mas tem três pessoas, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a discussão é assumido por todos que o Espírito Santo procede do Pai. A questão que não é assumida por todos é que o Espírito Santo procede do Filho. Os gregos não aceitam, os latinos aceitam. Mas os latinos aceitam a interpretação de proceder no sentido amplo, a do termo procedendo do princípio, filiação ou processão ou expiração passiva, e a do próprio princípio, paternidade e expiração ativa. Filiação quer dizer o filho do pai, né? Essa é a relação. E expiração passiva, o Espírito Santo procede do pai. A paternidade, pai é pai do filho, né? E a expiração ativa do pai procede o Espírito Santo, perdão. Na filosofia e teologia, na teologia latinas, existe um Deus que é uno segundo a essência, que é uma verdade alcançada pela razão, pela revelação nesse sistema, e trino, segundo as pessoas, que é uma verdade revelada, não pode ser alcançada pela razão, apenas. Ou seja, a essência única da divindade de forma divisa, existem três pessoas distintas. São Tomás de Aquino, de uma honestidade intelectual que lhe é própria, reconhece que o mistério da Trindade só pode ser conhecido pela revelação. Então tem duas fontes de verdade
a razão, com seus próprios meios, e a verdade revelada. Há uma intersecção, por exemplo, a existência de Deus é, no sistema atomista, tanto uma verdade revelada, quanto uma verdade alcançável pela razão. Né? E tem outras que não são alcançáveis pela razão, como a Trindade. Distinguem-se as pessoas não pela essência ou substância, mas por relações de origem, geração e processão, simplesmente. E para São Tomás de Aquino, relação é uma ordem, referência ou proporção de uma coisa a outra. Distingue-se em transcendentais, relaço secundum dicti, e predicamentais, relaço simpliciter.